Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra sobre irrigação. Desde já agradecemos a inscrição de vocês no nosso evento. E na semana passada nós fizemos um vídeo com uma curta duração para falar justamente, de uma forma rápida, quais seriam a respeito deste evento que nós estamos iniciando hoje. E naquela ocasião eu falei que hoje a professora Francisca estaria presente conosco. Então, olá Francisca, seja bem-vinda. Obrigada. Olá pessoal, obrigada também por participar com a gente dessa conversa, né, sobre eficiência da irrigação, da eficiência do uso da água, e da minha parte também sejam bem-vindos. A gente vai ter uma conversa e espero que possa contribuir para vocês. Então, nós estávamos pensando como que a gente ia conduzir essa palestra, né? Inicialmente a gente pensou, um fala uma parte, outra fala outra, né? Afinal de contas, nós temos aqui dois pontos importantes, que é projeto de irrigação e manejo de irrigação, né? E todos conduzindo para um objetivo comum. Mas a gente entendeu que, de repente, fosse melhor a gente não fazer essa separação. Então, nós dois vamos conduzindo aqui o assunto. Hora ela fala, outra hora eu falo. E a gente, assim, logicamente que sem fugir ao rigor necessário para abordar esse assunto, mas a gente entende que vamos conseguir fazer de uma forma bem interessante. Bom, quando a gente estava elaborando a pauta, me ocorreu uma coisa interessante que eu gostaria de contar para vocês. Quando eu estava terminando o curso de Engenharia Agrícola aqui em Viçosa, foi no início da década de 90, mais precisamente 90, 91, então já tem alguns anos aí, né? A gente fazendo as disciplinas de irrigação, de água na agricultura, de modo geral. Então, assim, o que era comum ouvir dizer que o Brasil era um país com grande disponibilidade hídrica, tanto em quantidade quanto em disponibilidade. Então, havia tanta preocupação, necessidade de se preocupar tanto, né, com a disponibilidade hídrica, né? Salvo algumas regiões que historicamente têm regiões mais secas, que tinha um pouco mais restrito, como o Nordeste brasileiro, o Norte de Minas, mas no geral a quantidade de água, né, a quantidade de recursos hídricos que o Brasil dispunha naquele momento não levava aos técnicos a ter uma preocupação maior. Bom, então já se passaram aí 25, 28 anos, né? Se a gente pensasse em termos da expectativa de vida do ser humano, que em média é 75 anos, tem um terço da vida do ser humano. E fala, poxa, é muito tempo. Mas em termos de tempo cronológico, de tempo do planeta Terra, esse 25, 30 anos não é nada, né? É como se fosse um minuto, um segundo da nossa vida. É um tempo muito curto. E nesse período extremamente curto, houve uma mudança, né, realmente considerável, de forma que hoje não dá mais para pensar em um sistema produtivo na agricultura sem se preocupar em ter um controle, um manejo eficiente dos recursos hídricos. Essa é uma questão, né, que é fato, nós convivemos com isso. E sobre esse aspecto, Demerval, tem um ponto importante que a gente deve considerar, que além dessa mudança, né, de que a gente vem observando, de que tem que ter um controle, a gente está passando por um evento muito importante que está sempre sendo divulgado na mídia, que é o quê? As mudanças climáticas, que está alterando todo o nosso sistema climático, né? Com eventos extremos, né? de todas as escalas, e que nos leva, esse evento está nos levando a repensar como que a gente vai fazer o uso dos recursos naturais que a gente tem hoje para sobreviver. E nesses recursos, o mais importante que a gente está enfatizando é a água, que é um dos que mais necessita para a produção de alimentos. Tá? Com certeza. Isso que a Francisca falou é uma realidade, né? E assim, quando ela falou, um dos recursos que a gente mais necessita para a produção de alimentos. De fato, nós temos uma demanda crescente por alimentos, porque a população, né, do mundo está aumentando, logicamente, então nós temos que suprir essa demanda por alimentos. E a irrigação, ela é um insumo extremamente importante. Observe que a gente está falando aqui, nós estamos falando de insumo. O que é um insumo? É um recurso que você utiliza no seu sistema de produção. Portanto, ela tem custo. E se é recurso, que tipo de recurso? Recurso hídrico. É diferente disso aqui. Aqui nós temos água para beber, H2O. Né? No sistema produtivo nós temos recurso hídrico, que entra como um insumo, que tem custo, que tem que ser quantificado. Se você coloca em excesso, se você coloca com deficiência, vai prejudicar a sua produção.
Então tem a quantidade certa, assim como são os fertilizantes, os agrotóxicos, de um modo geral. Então nós temos que ter essa consciência de cuidar bem desse recurso hídrico. Nós temos também, para atender a essa demanda de crescimento, maior quantidade de alimentos, né, que a área irrigada, a área cultivada e a área irrigada aumentou. Então, veja bem, nós temos uma limitação de recursos hídricos, né? E temos também uma área maior cultivada, temos uma área maior irrigada, né? Dentro de um período de 10 anos, aí a área irrigada aumentou consideravelmente, e temos ainda potencial para crescer. A irrigação, acho que é importante falar isso, né? Que a irrigação, ela permite que nós obtenhamos produtividades maiores sem aumentar tanta área. Né? Então, ela é um recurso extremamente importante, mas que precisa ser gerido de uma forma eficiente. Né? Nós fizemos um levantamento, só para a gente situar, quando a gente fala de recurso hídrico, de restrição, etc, etc. Mas nós estamos falando de quanto de água nós utilizamos. Pelos dados que a gente obteve, informações, se a gente considerar de toda a água que é captada, aproximadamente 10% é destinado ao consumo, né? 20% é destinado à indústria e 70% à produção de alimentos. Olha quanto de água nós necessitamos para produzir alimentos. Né? Então, nós temos aí uma questão importante, porque qualquer restrição, né, qualquer economia que nós fizermos é extremamente significativa. Veja bem, nós temos 70%, né? 70% da água captada vai para a produção de alimentos. Se nós conseguirmos economizar, digamos, 15% desse total, 15% de 70% dá 10,5%, ou seja, 10%, que é o consumo, o que é destinado ao abastecimento do consumo humano. Né? Por outro lado, se a gente utilizar a irrigação de uma forma sem controle, a forma exagerada, e gastarmos mais 10% ou 15%, nós vamos dobrar o que é utilizado para o consumo humano de uma forma desnecessária. Então, por causa desse consumo excessivo, os órgãos gestores estão preocupados realmente com ter uma atenção especial com a agricultura, né? Onde há um gasto maior de água, portanto de energia, então há uma preocupação maior. Bom, nós estamos falando o tempo todo aqui de uso eficiente, né? de economia, etc. Então nós precisamos entender o que é de fato um uso eficiente da água. Não, antes eu só queria falar um ponto. A gente está falando sempre de eficiência, de uso da irrigação, sempre com o foco de usar bem esse recurso hídrico. A gente não quer passar a ideia que a irrigação não pode ser feita, não pode ser realizada por causa disso. Não, a gente quer enfocar que ela tem que ser feita de forma eficiente. Até porque produção de alimento, né, envolve uma questão de segurança alimentar. Né? Os órgãos governamentais, as instituições, elas precisam buscar forma de produzir alimento cada vez mais, porque a população está crescendo cada vez mais. Né? Então, produzir alimento é uma questão de segurança alimentar. Né? E a irrigação é uma atividade, é uma técnica que contribui significativamente para isso. Então, a gente não quer passar essa ideia de que a agricultura irrigada é responsável, está com os dias contados e pode até causar escassez de água para a população. Não, pelo contrário, o enfoque é eficiência. Tá? E pode ser feito, tem várias técnicas, né, de manejo, de irrigação que permite se alcançar isso. Exatamente, é um ponto interessante que ela colocou aqui. Nós temos que lidar de uma forma diferente. Nós temos um controle do recurso hídrico, nós temos um custo. Então, nós temos que fornecer realmente o que a cultura, que a nossa atividade vai precisar, e o custo que for necessário. E com isso, a gente vai obter economia. Bom? Então, quais são as saídas? Nós temos, basicamente, trabalhar com sistemas de irrigação eficientes, sistemas que consigam, de fato, conduzir a água desde a captação até a distribuição para a planta de uma forma eficiente. Sem perdas. Sem perdas, né? E fazer uma distribuição adequada.
para fazer o suprimento necessário e também fazer o manejo da irrigação. Então, nós temos que determinar, usar métodos para determinar qual é o momento de irrigar e quanto que nós vamos irrigar. Então, trabalhando com esses dois pontos aí, podemos dizer que nós temos alguns benefícios, né, importantes a serem alcançados, que é o aumento da eficiência da irrigação. O que é a eficiência da irrigação? Quanto mais daquela água que é utilizada, que é bombeada, nós utilizarmos na cultura de uma forma efetiva, maior a eficiência. Por que eu estou falando isso? Porque a irrigação ela tem perdas que são inevitáveis, né? Tem algumas perdas por evaporação, perdas na própria condução da água, que são inevitáveis, mas nós temos que ter um cuidado, entender o que isso significa e procurar minimizar essas perdas, né? Então, se nós fazemos com que a eficiência da nossa irrigação ela seja elevada, seja maior, nós conseguimos, com o mesmo volume de água, é uma coisa óbvia, mas importante falar, nós conseguimos irrigar áreas maiores. Aí vem um detalhe que no momento agora é muito interessante, que é a vazão outorgada. Hoje em dia, as fiscalizações, os acompanhamentos, os controles estão cada vez mais intensificados, né? Então, os produtores, não só os produtores, mas o uso da água, de modo geral, precisa ser regulamentado, precisa estar outorgado. E quando você tem uma outorga, então você tem um limite de vazão. Você pode utilizar X litros por segundo. Né? Então, se você consegue melhorar a eficiência do seu sistema, você vai conseguir adequar a sua demanda naquilo que você tem disponível. E, eventualmente, até irrigar uma área maior, aumentar a sua produção, enfim, a coisa começa a ficar bem equacionada. Quando nós trabalhamos com irrigação, com excesso de água, o que acontece? A água vai infiltrar na superfície, vai percolar e vai descer para profundidades maiores. Ela vai atingir o lençol freático. Isso no caso de um excesso de irrigação excessiva. Né? Esse caminhamento da água, que a gente chama de percolação profunda, ela pode levar sais de fertilizantes, né? Seja químico, orgânico, sais que estão no solo, levar para o lençol freático e, ao longo do tempo, fazer um acúmulo maior e causar uma contaminação do lençol freático. Então, quando a gente faz uma irrigação eficiente, na dose certa, no momento certo, nós estamos também trabalhando dentro de uma questão de sustentabilidade. Nós estamos poluindo o nosso lençol freático. Isso é uma outra coisa também muito interessante, que justifica todas essas prerrogativas que estamos colocando aqui. Tá? Então, diante disso, nós podemos concluir que há necessidade realmente de ter sistemas eficientes e fazer um manejo correto. Tá? Não só o uso eficiente dos recursos hídricos, mas também nós teremos com isso economia financeira. Né? Se você vai utilizar menos água para fazer a sua irrigação, logicamente o seu sistema vai trabalhar menos tempo, você vai ter economia de energia. E muitas vezes, estava até conversando com um colega um dia desse, quando você, dependendo da cultura, se é uma cultura de baixo valor, nós dependemos muito de política de preço, né? Às vezes essa economia que você faz, no caso do manejo, às vezes é comum fazer de 10% a 15%, por isso que eu citei antes os 15% de economia lá, é perfeitamente possível de 10% a 20%. Essa economia financeira que você tem vai representar o seu lucro. Olha que interessante. Então, você vai estar trabalhando de uma forma sustentável e vai ter lucratividade com esse processo. Né? Então, nós temos dois pontos a serem considerados, né? Que é o projeto e o manejo. Então, nós vamos falar primeiro sobre o projeto, que é que deve ser levado em consideração para ter um projeto de irrigação eficiente. Então, diante de tudo isso, nós chegamos à conclusão de que precisamos de ter sistemas eficientes e fazer manejo correto de irrigação. Tá? Com isso, nós vamos conseguir não só o uso eficiente dos recursos hídricos, mas nós teremos também economia financeira. Né? Há uns dias atrás, estava conversando com um amigo nosso e a gente falou o seguinte, que às vezes, principalmente quando você trabalha com cultura de menor valor comercial, hoje em dia a gente depende muito de política de preço, né? Às vezes, essa economia que se consegue de água, por ter um sistema eficiente, um manejo arrojado, um manejo eficiente, né? Essa economia de água chega na casa de 10% a 20%. Por isso até que eu citei anteriormente aquele percentual de redução de 15% em cima dos 70% que é destinado para a agricultura. Essa economia de água, resulta também em economia de energia.
E, consequentemente, isso é economia financeira, que pode representar o seu lucro. Às vezes, nós estamos numa situação em que a lucratividade da sua produção ela vai estar pau a pau com os seus custos. Essa redução que se consegue vai representar o lucro com a sua produção, né? Então, acho que é muito importante estar atento a essas questões e é necessário uma capacitação, logicamente, para que possa ser feito de uma forma correta. Bom, então nós temos que esses dois pontos importantes, né, do projeto eficiente, do sistema de irrigação eficiente, de manejo eficiente. Então nós vamos agora falar o que seria um sistema de irrigação eficiente. Um sistema eficiente ele começa lá na fase do projeto de irrigação. O sistema que você tem no campo, né? Ele tem que ser resultado de um projeto de irrigação. Muitas vezes as pessoas acham que vai pela recomendação geral, né, de vender tubos, emissores, motobomba, mais ou menos pelo jeitão da área, não é assim, né? Então isso aí pode... Ou simplesmente pegar um projeto que conheceu numa fazenda e jogar na propriedade dele. De jeito nenhum. Isso não funciona. Projeto, eu costumo dizer o seguinte, projeto de irrigação é igual um projeto de um prédio. Se você é um construtor, você tem um projeto de um prédio aqui, você não pode multiplicar para um outro local. Você não sabe a capacidade de sustentação do solo, você não sabe as questões que estão envolvidas, declividade, então não pode. O projeto ele tem que ser feito especificamente para cada situação, quer seja pequena, média ou grande área. Então, isso é o ponto principal para você obter eficiência, é esse, né? Nós sabemos que existem diversos métodos, vários métodos, diversos sistemas, né? Emissores, então, tem equipamentos, tem uma infinidade, vocês sabem disso. Vamos imaginar o seguinte, quando a gente trabalha com irrigação localizada, né? Que os emissores, eles irrigam apenas uma parte da área, né? Então, a planta está ali, ela vai encontrar uma região do solo mais úmida, a planta não é boba, ela vai direcionar as raízes dela para aquele local. Se você está com um emissor inadequado, as raízes dessa planta ela vai estar, a grande maioria, voltada para a parte molhada, a parte irrigada, né? Aí, agora eu vou complicar um pouquinho, né? Nós estamos agora numa região que tem vento. Então, você tem uma cultura de frutíferos, vai chegar a um certo ponto que essas plantas estarão num porte maior, e tem uma intensidade de vento maior. O que vai acontecer? A possibilidade de tombamento é muito grande. Você já imaginou o que pode acontecer se você errou no emissor, que é aquele pontinho lá que vai distribuir a água? Se você não levou isso em consideração para fazer uma definição, uma seleção correta, né, para aquela situação em questão, o que isso pode representar? Hectares e hectares de área perdida. Se você é o técnico responsável, a sua reputação vai ficar comprometida, a sua maneira de trabalhar, você vai ficar preocupado com isso, o produtor vai perder por uma coisa que às vezes foi deixado em segundo plano e não foi considerado com tanta importância, né? Então é importante conhecer todas essas questões, né? Então, voltando, para obter um sistema eficiente, nós precisamos de um projeto eficiente. Então, nós precisamos, primeiro, obter as características da área. Tem que ir a campo, né? Fazer um estudo da área, um levantamento da área. Hoje em dia, nós podemos fazer com GPS, levantamento topográfico, com figuras de internet. Aí tem o Google Earth, né, que cobre, né, praticamente em todas as regiões. Então, tem vários recursos aí. Até os drones, hoje em dia, já estão introduzidos. Muito bem lembrado, né? Então, assim, nós temos condições de obter essas informações. Com essas informações, nós já começamos a delinear que tipo de projeto que nós vamos utilizar. Aí, agora nós precisamos saber o quê? Conhecer a nossa caixa d'água, né? Conhecer as características do solo, aonde nós vamos manter armazenada a água. Como é que esse solo, qual que é a capacidade que ele tem de reter essa água, né? Quais são a granulometria, se é um solo mais argiloso, se é um solo mais arenoso. Então, nós precisamos conhecer isso também, né? Feito isso, nós temos, então, condições de definir corretamente e, logicamente, sabendo qual a cultura que vai ser implantada, definir o método e o sistema de irrigação, tá? Para fazer o dimensionamento hidráulico dos componentes que vai montar o sistema que vai conduzir a água e fazer a distribuição, nós precisamos saber quanto de água nós temos que conduzir. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Saber quanto que a nossa planta vai perder, né? Então, nós vamos ter uma planta
Lembra que nós falamos anteriormente que um projeto de uma localidade dificilmente ele vai se adequar a outra realidade. Porque a mesma planta, da mesma variedade, da mesma idade, na localidade A, ela vai perder mais ou menos água do que na localidade B. Por quê? Porque as condições climáticas daqui são diferentes. O clima que vai determinar. Tá? A Francisca, eu esqueci de falar no início, ela é meteorologista, então isso aqui ela nada de braçado nesses conceitos aí, né? E é uma verdade, o clima que vai determinar a radiação solar, o vento, a temperatura, a umidade relativa. Então isso que vai determinar quanto de água a planta vai perder, né? Então nós precisamos fazer um estudo. Existem metodologias para isso, né? Então, você faz um estudo, faz uma estimativa de quanto aquela cultura vai perder de água quando ela estiver num porte adulto. Aí nós determinamos, então, quanto de água nós temos que fornecer. Diante disso, nós temos condições de partir para o dimensionamento. Então, nós temos os critérios de dimensionamento, como que vai ser feito o dimensionamento das linhas, né? Vocês devem saber que existem linhas laterais, que são as últimas linhas do sistema, que é onde faz a aplicação, onde estão os emissores, que vão distribuir água. Tem as linhas de distribuição, linhas secundárias, linhas primárias ou principal, enfim, cada linha tem um critério de dimensionamento diferente. Então, a gente precisa entender um pouco disso daí e depois partir para as equações. Hoje em dia, com a informática, né, existem vários programas aí, programas muito interessantes, específicos, planilhas eletrônicas. Então, não precisa ficar fazendo esses cálculos na calculadora. Não tendo acesso a um desses programas ou também a essas planilhas, você consegue tranquilamente resolver sem maiores problemas, né? Temos que conhecer as características dos equipamentos, como eu falei anteriormente, os emissores, como que vai ser feita a distribuição dessa água, visando dar o máximo a melhor condição possível para as plantas. E aí nós vamos tomar a decisão. Quais os equipamentos nós vamos utilizar, fazer a seleção, nós vamos ao mercado, conhecer esses equipamentos e fazer a seleção daqueles que são os mais adequados para a nossa situação, né? Feito isso, nós chegamos então agora à vazão que nós precisamos e vamos fazer uma compatibilidade com aquilo que nós temos disponível, né? Então, resumindo, o projeto realmente ele precisa facilitar a operação e permitir que o manejo da irrigação também seja feito de uma forma eficiente, né? Bom, como eu falei anteriormente, existem ferramentas computacionais que facilitam esse processo, né? Mas isso não exclui a necessidade de você, de nós, técnicos, ter um conhecimento, uma capacitação técnica necessária. Porque o programa, a gente costuma dizer o seguinte, ele é aberto. Ele te pede uma informação, agora você que vai dizer para ele quanto que vale aquele parâmetro, qual a informação que você vai fornecer para ele. Se você não tem conhecimento, fornece uma informação que não é correta e vai chegar num resultado incorreto. Então, é preciso ter também esses conhecimentos, né? Em resumo, para se ter um projeto, um sistema de irrigação eficiente, nós precisamos de capacitação técnica. E essa capacitação técnica também deve ser considerada no manejo, né? O manejo também não é feito assim de uma forma tão aleatória, tão simples, não. Ele requer algum conhecimento, né? Porque a definição clássica de manejo, o que é? É aplicar a quantidade certa em um determinado momento que a planta está precisando, tá? Aí, então, como que a gente vai determinar quanto de água aplicar, quanto que o sistema tem que disponibilizar de água para a planta, tá? Existem técnicas e métodos que fazem com que a gente consiga determinar esse valor. Por exemplo, a gente pode determinar quanto de água que tem no solo ainda para a planta absorver. Ou pode também determinar quanto de água que tinha no solo que a planta já tirou. Então, sabendo determinar essas duas quantidades, a gente consegue determinar o quanto de água que o sistema tem que aplicar. E sabendo quanto de água tem que aplicar, a gente sabe também quanto tempo o sistema vai permanecer ligado, né? Como que a gente vai determinar o quanto de água que tem no solo? Por métodos, né, instrumentos que medem a umidade do solo. Tá? A gente tem vários instrumentos, desde uns mais simples, né, através de coleta de amostras de solo, a uns mais sofisticados. O que vai dizer qual é o método que o produtor vai utilizar é o nível de tecnologia que ele quer empregar. Tá? Se ele tem uma lavoura de alto valor comercial, então
é muito adequado que ele use um método mais preciso, tá? Porque comparando o valor desse método com tudo que ele investiu para ter aquele sistema de irrigação, ele não vai, na hora de medir a umidade do solo, empregar um método mais simples, né? E a outra forma de quantificar quanto que saiu do solo, ou seja, quanto que a planta evapotranspirou, a gente também tem metodologia para calcular isso, né? Que é através de equações, né? De métodos de equações, algumas são mais sofisticadas e outras são bem mais simples, que essas equações levam em consideração aqui dados climáticos, tá? Então, algumas, por exemplo, precisam só de temperatura e umidade relativa, outras não, já precisam de, além de temperatura e umidade relativa, precisam de velocidade do vento e radiação solar, né? Que são dados que você consegue obter em órgãos, né, de meteorologia, como o INEMET, o INPE, a própria Embrapa tem estações meteorológicas distribuídas pelo Brasil todo. Ou né? fazendo a medição Ou mesmo, né? você próprio pode fazer a sua medição. Isso. Como? Instalando uma estação meteorológica na sua propriedade. As estações automáticas, que hoje em dia já estão sendo bem difundidas. Tá? Quando você estava falando, me ocorreu uma coisa interessante, foram 2 pontos, na verdade. Quando eu falei antes do projeto de irrigação, nós vamos determinar quanto de água nós temos que fornecer. Isso se chama evapotranspiração. Esse processo da planta absorver a água do solo e transferir para a atmosfera chama evapotranspiração. E quanto mais água a planta evapotranspira, transfere para a atmosfera, maior será o seu desenvolvimento. Então, nós podemos dizer que existe uma relação direta entre evapotranspiração da cultura, quanto de água ela transferiu para a atmosfera, e o seu grau de desenvolvimento. Por isso que, se há restrição hídrica no solo, a planta vai evapotranspirar menos, consequentemente, ela vai desenvolver menos. Vai desenvolver menos, vai produzir menos, vai ter grão, a produção, o seu produto, grão, fruto, seja o que for, vai ser de qualidade inferior. Então, por isso que a irrigação tem que visar exatamente fornecer sempre para a planta as condições ideais de temperatura, de umidade. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: você pode estar pensando, bom, mas se eu fiz um projeto eficiente, né? Um projeto certinho, todo bonitinho, eficiente, por que eu tenho que me preocupar com o manejo? Agora, o Demerval falou que o projeto de irrigação tem que ser eficiente e atender satisfatoriamente a cultura. Agora a Francisca vem falando que eu tenho que medir a umidade. Pelo seguinte, ao longo do ciclo, a cultura, ela tem estágio de desenvolvimento. O clima muda. A quantidade de água que a planta precisa em um determinado período é diferente de outro. Então, isso varia ao longo do ciclo da cultura, né? E o projeto ele é dimensionado para a máxima demanda. Então, é muito comum, às vezes, algumas pessoas fazem um projeto muito rápido e às vezes as pessoas não estão capacitadas para isso, vai pelos dados médicos, fala, isso aqui você vai deixar, existe uma máxima de 5 milímetros por dia aí, né, que pode funcionar e pode não funcionar, né? Então, assim, na maioria das vezes não funciona, né? Então tem que estimar realmente, fazer os cálculos certinho, porque aí ele vai falar para você, olha, todo dia você vai deixar o seu sistema ligado em cada posição, digamos, 4 horas. Ele está falando para você irrigar 5 milímetros por dia durante 4 horas, vai dar 20 milímetros, né? Se a sua plantinha no início, o sistema radicular está pequenininho, não adianta você jogar muita água, você está jogando água fora. Então, você tem que levar em consideração o estágio da planta, quanto que ela precisa. Então, o sistema, ele tem que ajustar, por isso que você falou bem, o tempo de funcionamento, para que a quantidade de água aplicada necessária seja aplicada. Então, não é sempre o máximo. Se você trabalhar ligando o sistema sempre, aquele tempo para ele aplicar a máxima demanda, você vai estar com excesso de irrigação sempre. Custo alto, jogando água fora, poluindo seu lençol freático. E a planta não vai responder com boa produtividade, porque ela não precisava daquela quantidade de água que você forneceu para ela. Sim. Ela produz bem quando ela é bem atendida. Tá? Se você põe mais água do que ela precisa, ela não vai responder com altas produtividades. Se você põe menos água do que ela precisa, ela também não vai responder. O que vale para o menos vale para o excesso também, né? Porque a planta ela precisa de umidade e ar no solo. Só que água e ar ocupam o mesmo espaço. Se você coloca muita água, você está tirando ar. Então não tem oxigênio para as raízes respirar. Então a planta ela sofre também.
Então tem todas essas questões que a gente precisa levar em consideração. Então agora vamos falar o que é preciso para fazer um manejo de irrigação eficiente. Nós precisamos conhecer as técnicas de manejo, né? A Francisca falou bem, então nós precisamos saber o quê? Qual que é a umidade que está no solo? Nós fizemos uma irrigação, chegou no máximo, que a gente chama de capacidade de campo. Então, a planta começou a consumir. Vai chegar um momento que nós temos que irrigar. Então, nós temos que saber qual a quantidade de umidade que está no solo. É como uma caixa d'água. Você liga a bomba, enche a sua caixa d'água, né? A partir daí, a caixa d'água seria o solo. A partir daí, você começa a usar as torneiras do lavatório, da pia, torneira externa. Então, cada torneira dessa é como se fosse uma planta. Então, ela começa a gastar a sua água. Chega um momento que tem que encher de novo. Você não vai deixar chegar no fundo que vai faltar água. Então, você tem que começar a encher a sua caixa de novo. Para ligar o sistema, você tem que saber quanto de água tem ali dentro. Então, nós precisamos estimar isso. Nós podemos medir diretamente no solo ou fazer uma estimativa através dos dados climáticos, né? Medidos pelas estações convencionais ou automáticas e tudo mais. Definido quanto de água tem no solo, então nós fazemos um cálculo para saber quanto tempo o sistema vai funcionar. E assim, nos nossos cursos de irrigação, a gente aborda bastante tudo isso que a gente está falando de uma forma mais geral aqui. Nós abordamos isso assim de uma forma bem prática, bem sequencial, e de uma forma procuramos deixar bem claro que o aluno entenda realmente a importância e o procedimento. Então, nós não vamos falar agora quais seriam esses procedimentos, aqui é um processo um pouco mais técnico, mas assim, para fazer um manejo eficiente, você precisa, agora é importante você ter em mente o seguinte, você precisa saber, é importante que você saiba que precisa determinar a umidade atual do solo em determinado momento. Você pode medir através dos dados climáticos ou medir diretamente no solo. Determinado esse valor, você vê quanto tempo seu sistema tem que funcionar para repor essa lâmina de água no solo. E uma outra coisa que é importante a gente frisar também é que a qualidade desses dados é muito importante que façam um acompanhamento, que esses dados sejam realmente dados validados. Por quê? Se você tiver dados bons, seu resultado vai ser bom. Se você tiver dados não tão bons, os dados também não serão tão bons, né? É importante também, né, Francisca, você quer falar alguma coisa sobre o uso aproveitar a água da chuva no manejo, que é importante também, né? É muito importante você ter um instrumento para medir a água da chuva, né? Porque essa chuva ela pode te levar a ligar ou não ligar o sistema, tá? De irrigação. E é uma irrigação de graça, né? E é uma irrigação de graça. De repente, se você não tem como não mediu essa chuva, não sabe quanto de água caiu no solo, você irriga e não havia necessidade de irrigar. É uma chuva que pode-se dizer caiu do céu, uma água que caiu do céu para você, tá? Mas para isso, o importante é medir. Só verificar, observar o evento não diz muita coisa para você. Isso. O importante é quanto de água que caiu, né? Por exemplo, se um evento de chuva que ocorreu após uma irrigação, provavelmente essa chuva não vai ficar disponibilizada para a sua cultura nem uma mínima parcela dessa chuva que caiu. Né? Desprezível. Né? Mas, por exemplo, vai chegar um momento que você pode ter uma chuva que vai te livrar de precisar ligar o seu sistema de irrigação. Ou ligar tempo menor também, ou ligar um tempo menor, porque ela já foi suficiente ou quase suficiente para atender a demanda da planta. Por isso que eu falei que a chuva é uma irrigação de graça, porque a irrigação você tem que medir a quantidade de água que está no solo. A chuva, você tem que medir qual que foi a intensidade daquela chuva, quanto que ela vai contribuir. Como ela falou, se o solo já está muito úmido, não vai contribuir nada. Se o solo já perdeu umidade, está quase chegando na hora de irrigar, essa chuva, ela pode adiar um evento de uma irrigação. Então, nós precisamos utilizar, é óbvio, né, uma coisa óbvia falar isso, mas não basta só, vamos dizer, usar o recurso do bico da bota, né, chutar o solo e ver se está úmido. Às vezes está úmido em cima, mas não chegou na profundidade necessária. Então, nós temos que medir a chuva. Existem equipamentos mais sofisticados, existem equipamentos bem mais simples. Então, fazendo essas medições, nós podemos, então, incluir esse valor da chuva nos nossos cálculos de manejo e vai ter o resultado do tempo de funcionamento da forma mais correta possível, né?
Outra coisa interessante é avaliar o sistema de irrigação periodicamente. Por quê? Você olhando para o sistema funcionando, às vezes está lá bonitinho, está irrigando de longe, bonito, aquela, né, principalmente irrigação por aspersão, pivô central. Quando você está contra o sol, assim, fica aquela coisa bonita, parece que está perfeito. Quando você vai medir no solo, não está. A distribuição, ela não está uniforme. Às vezes, está sendo maior numa parte, está sendo menor na outra, ou seja, determinadas plantas estão recebendo mais água, outras menos, então precisamos avaliar. Como que avalia? Existe metodologia para isso, né? Que também a gente trata bem isso nos cursos, né? Nós temos uma unidade modelo, a gente faz essas demonstrações práticas e é uma coisa muito importante para você conhecer o seu sistema, saber se a pressão está adequada, se um determinado emissor está adequado ou não, se precisa ser substituído. Com base nesses resultados gerados pela avaliação do sistema, você vai saber se há necessidade ou não de fazer alguma manutenção específica, fazer alguma interferência para que o sistema funcione redondinho e você tenha a lâmina o mais uniforme possível, né? Então, o que mais que a gente pode falar? Não se usar recomendações generalizadas, né? Para fazer tanto projeto quanto manejo, isso aqui em resumo, né? Eu acho que é preciso fazer assim como para o projeto, o manejo também, ele deve ser específico para cada situação, levando em consideração a relação atmosfera, planta, solo e água. Então, esses 4 elementos, né? Obrigado. Esses 4 elementos, eles se interagem e precisam ser estudados em conjunto para saber como que o manejo será conduzido. Então, é uma recomendação de campo, tem que ser aplicado no campo. Não dá para trabalhar com recomendações generalizadas, porque cada caso é um caso realmente, né? Bom, diante disso, gente, eu acho que nós podemos concluir que é fundamental para se ter êxito buscar sempre o uso eficiente dos recursos hídricos. Esse é o caminho para a agricultura irrigada no Brasil, seja em pequena, média ou grande escala. Com esse uso eficiente dos recursos hídricos, nós conseguimos fazer o quê? O suprimento adequado de água para as culturas, no momento certo, na quantidade certa, sem excesso, sem restrição, né? Com isso, nós vamos proporcionar condições adequadas, ideais para a planta, né? Bem satisfatórias para a planta, que associadas essas condições de umidade, essa condição de umidade adequada, associada a outras condições também importantes, como controle fitossanitário, nutrição da planta, nós vamos potencializar a nossa produção, né? E também não haverá perda de solo, não haverá por escoamento superficial, não haverá perda de água por percolação profunda, risco de contaminação dos mananciais subterrâneos, mais diretamente lençol freático, né? Então, tudo isso nós conseguimos com esse uso eficiente dos recursos hídricos. E, por fim, dessa forma, né, nós teremos uma produção sustentável, com otimização dos recursos hídricos, redução de custos e maior lucratividade. Então, basicamente, nesse primeiro momento, é isso que a gente, né, tinha para falar para vocês. Então, agora, eu quero agradecer a presença, a participação de vocês. Nós estamos aqui com o apoio da equipe do CPT Cursos Presenciais. Nos foi passada a informação que várias centenas de pessoas inscritas e participaram dessa palestra conosco, então isso é uma satisfação muito grande para a gente, né? E gostaria de dizer também que tem mais informações sobre os nossos cursos de irrigação, projetos de irrigação e manejo de irrigação, que aprofunda nesses itens que nós tratamos aqui agora nessa palestra. Vocês encontram aqui no site do CPT Cursos Presenciais. Está na tela de vocês aí, www.cptcursospresenciais.com.br. Importante também que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam as informações, né? Para isso é só clicar aqui no ícone que está em destaque, esse símbolozinho que está em destaque na tela de vocês. E, eventualmente, né, se vocês tiverem dúvidas, que entrem em contato no nosso canal, que nós estamos à disposição para responder. Então, da nossa parte, muito obrigado. Obrigada, pessoal.